Sejam todos muito bem-vindos à nossa atividade. Estamos muito felizes em recebê-los e entendemos que será uma oportunidade de relatarmos experiências lindas, tão lindas quanto as que a Vanessa trouxe nesse início, né, nessa parte inicial. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Moema, eu sou pedagoga há 25 anos, atuo na docência. Atualmente trabalho com adolescentes. Sou ex-aluna do Colégio Filosófico. Recebi muitos desses elementos que a Vanessa trouxe e tenho a convicção de que eles foram fundamentais para a minha formação como pedagoga e como ser humano, né? Agora vamos ouvir um pouquinho do Daniel. Meu nome é Daniel, eu sou ex-aluno da escola também, inclusive fui da sala da Moema. Sou ex-professor do colégio, sou pai de alunas da escola, tenho formação em Direito. Estou muito feliz com essa oportunidade e queria dar as boas-vindas a todos. Faltou falar também que eu também tenho filhos no Colégio Filosófico também. Isso é importante, né, Daniel? Muito. É uma das mais importantes. É verdade. Bom, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a BNCC, que é essa nova oportunidade que nós, educadores, estamos tendo de mudar o rumo da educação. Ao mesmo tempo que é uma oportunidade tão grande, eu compreendo que ela também nos apresenta uma certa flexibilidade, uma adaptação, e isso nos deixa uma posição um pouco mais confortável e até um pouco mais segura também, né? Lá em 2017, quando a BNCC foi homologada, nós da equipe do Colégio Logosófico imediatamente identificamos muitos pontos em comum da BNCC com a pedagogia logosófica, que é aplicada há quase 60 anos nas 13 unidades do Brasil e do exterior. Bom, mas o que é essa pedagogia logosófica? A Vanessa trouxe alguns pontos muito práticos e nós pensamos em trazer também alguns elementos, alguns dos aspectos que se destacam na pedagogia logosófica. Vamos projetar para vocês, então, pedagogia logosófica. Ele ensina a pensar, trabalha a observação por parte consciente do aluno, apresenta ao aluno ferramentas que possibilitam a construção ativa do conhecimento, estimula o aluno a conquistar, praticar e compartilhar o que aprendeu, incentiva o aluno a querer ser bom, conduz o aluno a identificar e modificar suas dificuldades individuais, promove a correção consciente dos erros, ensina o aluno a fazer o bem de forma consciente, estimula o gosto pelo saber, é a pedagogia do afeto e trabalha na formação mental, moral e espiritual do aluno. Essas experiências que a Vanessa relatou exemplificaram de forma muito clara, né, a presença desses elementos. Valentia, a identificação do erro da Laurinha e a correção consciente do próprio erro, né? Então, dá para relacionar, não sei se vocês identificaram, mas nós identificamos muitos pontos em comum com a BNCC. E hoje nós vamos falar da competência 5, cultura digital. Vamos reler a competência para a gente ficar bem afiado. Vou compartilhar novamente. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Alguns pontos estão em destaque, porque nós vamos ver aqui agora que a gente tentou fazer uma organização de forma mais didática, de acordo com a pedagogia logosófica. Vejam só que interessante no próximo slide. Então, a ação de compreender, utilizar e criar, nós classificamos como recursos mentais. Já a parte crítica e ética, nós classificamos como recursos morais, enquanto a comunicação, disseminação de informação, produção de conhecimentos, resolução de problemas e o protagonismo na vida, nós temos compreendido que ela vai ser que esses serão resultados práticos desses recursos morais e mentais. Eles vão ser um reflexo da forma como o adolescente ou a criança vão colocar em prática, né, esses conceitos. E aí, eu pensei trazer para vocês uma forma que nos ajuda muito a praticar esses conceitos da pedagogia logosófica. Vejam só, quando o professor vem para o colégio logosófico, ele toma contato com o plano logosófico de educação, que é uma organização feita pelos docentes do colégio de forma gradual, de maneira que o aluno dos 2 aos 18 anos, os alunos vão receber os conceitos e elementos logosóficos. De que forma? Primeiro, ele tem a etapa conceitual. Ele recebe aquele conceito, aquele conhecimento, leva para dentro de si, ou seja, observa em si mesmo, começa a praticar e depois difunde, ensina, transmite aquilo que ele aprende. E o Ian, naquele relato da valentia, ficou bem claro. Ele recebeu aqueles elementos, estava tentando colocar em prática, e já pensando em ensinar o amigo, conversar com o amigo sobre essa questão de defender aquilo que a gente acha que é certo. E é exatamente isso. Quando o aluno aprende a pensar e a observar, ele passa a compreender e a utilizar essas tecnologias digitais de uma forma ética, de uma forma reflexiva, e começa a disseminar, a difundir pensamentos e ideias positivos que fazem bem a ele e aos demais. E isso é exercer protagonismo na vida, é ter a autoria da própria vida. Bom, para exemplificar esse esforço feito pelo colégio, nós vamos relatar aqui 2 projetos realizados pelos professores, um com crianças e outro com os adolescentes. Daniel vai começar com o primeiro projeto. Isso. É interessante que a BNCC, ela foi publicada, né, ela é do final de 2017, né? Mas o colégio, bem antes, já vinha tendo uma preocupação com o uso consciente das redes sociais, das mídias, da tecnologia, né? Então, eu queria mostrar aqui um pouquinho desse trabalho que já vem sendo realizado. Vou compartilhar aqui também. Em 2014, o colégio ele fez um curso para pais, né, abordando justamente a utilização das redes sociais, aspectos legais e morais, né? Eu tive a oportunidade de participar desse curso para pais, né? E era um assunto novo na época, e foi muito interessante já levar alguns aspectos legais, morais, relacionados para os pais, né? Muitos até nem conheciam as redes sociais, para eles já começarem a se adaptar, a entender o funcionamento dessas redes, da tecnologia, para poder iniciar os filhos, né?
Esse curso, depois, ele foi também apresentado para os educadores do colégio e também num seminário administrativo para uns funcionários da escola. Depois, em 2017, teve um outro curso para pais. Esse daí ele até ampliou um pouco a abordagem, a tecnologia e a educação, né, nas perspectivas da medicina, do direito e da educação, né? Novamente levando esse tema para os pais, para conversar sobre ele agora, mas trazendo outras áreas do conhecimento, né, que a tecnologia, a mídia digital, as redes sociais, né, podem trazer para os filhos, para os alunos. E depois, em 2019, teve um outro curso para pais, todos esses foram específicos em relação a esses temas, né, da tecnologia. Esse foi muito prático, foi um curso sobre ferramentas que existem para monitorar, acompanhar melhor a utilização do mundo digital, né, pelas crianças, adolescentes, e esses recursos também apresentados para pais educadores. Então, já é uma preocupação, né, do colégio já há bastante tempo, inclusive de propiciar uma união desses diferentes grupos, né? A BNCC ela fala muito em comunidades, né? Essa integração que tem que existir entre as comunidades. E o colégio já faz isso, integrando os pais, os alunos, funcionários, educadores, buscando que todos entendam, estejam unidos, né, em sintonia, para que possam auxiliar os alunos na utilização correta dessa tecnologia. E desde 2014 também, né, em 2014 foram realizados, junto com aquele curso para pais que eu mostrei, foram feitas várias palestras para os alunos em cada uma das turmas, desde o 5º ano, né, alunos de 10, 11 anos já começaram a entrar em contato. Eu tive a oportunidade de participar de várias dessas palestras, vou mostrar aqui um pouquinho. Eu gosto de falar de aspectos jurídicos mesmo, né, o propósito é mostrar a parte legal, claro que adequa na faixa etária, né, de cada um, explicando de uma maneira que cada faixa etária entenda bem, mas aqui são exemplos de alguns slides. Eu falo dos crimes que ocorrem em redes sociais, os crimes contra a honra, que são os principais, né, que mais ocorrem, a calúnia, a difamação, a injúria. Falo da parte cível também, a questão da indenização, né, que dependendo de uma atitude errada, uma ofensa que é feita por um outro amigo, um colega, um professor, isso pode gerar uma indenização. Inclusive, algo que poucos sabem é que, no caso de uma indenização, quem paga no final são os pais, né? No caso de um aluno ser condenado num processo a pagar uma indenização a uma vítima por causa de uma ofensa, um dano moral, né? No final, quem vai pagar são os pais. Mas na parte criminal, o menor ele responde pelos crimes que ele pratica. Não há responsabilização dos pais. E eles nem sabem disso, né? Eles acham que em qualquer situação eles não vão ser responsabilizados. Então, ter essa consciência desde cedo da parte legal é algo que tem dado resultado, ajuda a pensar um pouco mais, né? A ter mais consciência na utilização das tecnologias, né? E esse trabalho ele nunca parou, né? Nunca parou. Então, semana retrasada, 2 semanas atrás, eu fui no 6º ano, nas turmas do 6º ano, falar novamente sobre esse assunto, com essa abordagem jurídica, né? E é interessante que depois o trabalho continua com as professoras, as assessoras, as turmas de ética, né? E então essa é a continuidade do trabalho que foi feito no 6º ano, né? A turminha conversando sobre esse assunto. E ao final eles tiveram que responder a 3 perguntas, um trabalho mesmo por escrito, e a gente vai mostrar algumas dessas respostas que eles escreveram, né? Mostrando um pouco do resultado da pedagogia logosófica em relação a essa competência, esse aspecto da mídia digital, né? Então, a primeira pergunta que a gente fez foi: quais são as conclusões que você tira para a sua vida sobre o estudo que fizemos sobre o uso consciente da internet e das redes sociais? Então, algumas respostas deles, né? Com esse estudo, tirei a conclusão de que agora eu sei a forma correta de usar a internet, seja redes sociais ou algo do tipo. Esse estudo foi bem importante para mim, pois, se acontecer alguma situação inapropriada na internet, sei como lidar. Então, o uso responsável, né? Aprender a ter mais responsabilidade na utilização da internet. Aprendi que somos responsáveis pelas nossas atitudes e existem penalidades para as consequências dos nossos atos. Devemos nos policiar o tempo todo e fazer bom uso das redes
sociais, não usando palavras grosseiras, né? Então, ter mais cuidado com as palavras que são ditas, mais responsabilidade, o aspecto do respeito, né? Não usar palavras grosseiras. Lembrar que a internet é um meio público, parece que você está conversando com só uma pessoa, mas tem um tanto de gente vendo a conversa. Então, a descrição, né, que é preciso de ter, saber que é um ambiente público, que tem muita gente vendo, que não é tudo que pode falar. Eu concluí que antes de fazer, enviar ou postar qualquer coisa na internet, eu devo pensar duas vezes. Se eu envio um vídeo para alguém ou para um grupo, não adiantaria apagar aquele vídeo porque já estaria salvo na galeria da pessoa ou das pessoas. Então, a pensar antes, né, de postar algo, alguma foto, algum vídeo, algo que pode expor a intimidade, né, ter essa consciência. Aprendi que começamos por nós mesmos e depois ajudamos, olhamos para os outros. E que não só com as pessoas na internet também tem que ter ética. Essa resposta eu gostei muito, porque algo que a gente procura levar é que não é usar a internet de maneira responsável só para ficar dentro da lei. Também, mas a gente quer usar bem a tecnologia porque a gente quer ser um bom cidadão, a gente quer ajudar, quer fazer o bem, não quer tratar as pessoas com falta de respeito, né? E que, cultivando esses valores, a gente automaticamente já está dentro da lei. Não preciso nem de conhecer aqueles artigos que eu mostro dos crimes, de indenização por danos morais, né? É uma consequência se a gente age com ética, né? A gente automaticamente já está dentro da lei e ainda cultiva outros valores. Outra pergunta que foi feita: em que aspecto você deve melhorar no uso ético da internet e das redes sociais? Pensar antes de fazer. Então, dispensa maiores comentários, né? Ter consciência disso, aprender a pensar, né? Um aspecto muito importante da pedagogia. Eu traduzi aqui embaixo, ó, eu devo parar de ofender alguém, o que acontece bem pouco, mas já aconteceu, e devo usar palavras mais educadas e menos gírias. Então, o aspecto da recolocação, né? Se eu observo que eu não estou atuando muito bem, que eu preciso melhorar, então a pessoa, o aluno, né, deve se recolocar. É uma conduta positiva também, né? Ter consciência de que não está bem, que é possível se recolocar. Às vezes eu faço figurinhas com a cara de amigos próximos sem pedir autorização deles. E eu acho que eu deveria melhorar nesse aspecto e passar a pedir pelo menos a autorização deles. Novamente, né, o aspecto da recolocação. Primeiramente, sempre pensar muito bem e ser muito consciente nos atos. Em segundo lugar, saber que ao entrar em alguma briga ou discussão, o silêncio poderia ter sido a melhor opção. E em terceiro, evitar qualquer tipo de transtorno, sendo desrespeitoso e, caso aconteça, assumir as consequências. Então, o silêncio como uma ação não é uma omissão, o silêncio é uma ação, o aspecto de ter consciência das consequências, né? Então, são vários elementos que esse trabalho vai propiciando, que os alunos vão adquirindo, aprendendo. E a última pergunta: qual deve ser a sua atitude frente a uma má atuação de um amigo ou de um grupo nas redes sociais? A minha atitude frente a uma má atuação de um amigo ou de um grupo nas redes sociais é tentar ajudar e perguntar como ele está. Olha que aspecto importante, né? Aqui a abordagem assim, foi em relação àquele que está sendo vítima, né? Uma atitude de empatia, de ir lá ver como ele está, perguntar, tentar ajudar, né? Frente a uma má atuação de um amigo, podemos agir de forma respeitosa, mostrando a ele ou ela que o que acabou de fazer não foi certo. Já para uma má atuação em um grupo, temos duas possibilidades. Uma é sair do grupo ao perceber atitudes erradas. A outra é avisar de forma respeitosa que aquele ato pode ser ruim. São várias formas de atuação, né, que os alunos eles começam a aprender, né? E a última resposta: minha atitude em relação a uma má atuação de um amigo ou de um grupo nas redes sociais é falar para ele ou até mesmo ajudar falando as atitudes certas. E fica claro nessas respostas, né, que tem sempre esse propósito de ajudar, de ser valente, né, de ir lá conversar, e não de excluir, de isolar, às vezes, um aluno que está agindo mal, não, e deixar de contribuir com ele, de poder ajudar, né? Então, esse é outro aspecto muito importante, é algo da pedagogia, não isolar, se interessar pelo outro, né? Não ser indiferente ao que ele está fazendo, ao que ele está vivendo, tentar participar ajudando. Eu trouxe aqui só para finalizar esse aspecto do plano, porque eu acabei me observando nessas 4 etapas aqui, né,
desse plano, do método logosófico, né? Esse trabalho que foi feito no 6º ano era, inclusive, a turma da minha filha. E eu vejo que eu também estudo, tento aprender, tento utilizar bem a tecnologia, essa etapa conceitual, né? Depois eu observo a minha utilização, como ela está, vejo o que não está bem, o que pode melhorar, recolocar, né, como vários alunos escreveram, e depois tentar ensinar, como pai, como docente, um pouco disso que eu tenho vivido, e depois volta para o estudo de novo, né? Um ciclo, né? Um ciclo que se repete já com aquela bagagem, com aquela experiência que a gente adquiriu, com o conhecimento que a gente já pôde adquirir, mas o ciclo volta de novo, um novo estudo, uma nova realidade, nova tecnologia, observação de si mesmo, né? E depois tentar difundir um pouco, ensinar um pouco. Então, são esses aspectos. Vou devolver a palavra para a Moema. Obrigado. Parar de compartilhar. Pronto. Muito bom. E vendo o que a gente tem vivido na sociedade atualmente, tanto por parte de adultos como de jovens, a falta desses recursos, né? Então, projetando lá na frente uma humanidade com esses recursos, com esses conhecimentos, tem muito mais chance de ser mais feliz e de fazer os outros felizes também, né? E para que esses adolescentes consigam compreender, absorver e aproveitar isso que o Daniel trouxe, nós começamos o trabalho com eles bem antes, como eu falei, de forma gradual, né? Eu acho que aquele lá da frente, aquele slide lá no finalzinho, acho que você pode fechar isso e talvez tentar ir andando. Enquanto isso, eu vou contar um pouquinho desse projeto. Esse projeto que eu vou relatar foi realizado com crianças de 8 e 9 anos, pela professora Milena, na disciplina de informática, e aliado ao nosso programa bilíngue. Então, é um projeto da aula de Digital Skills. Para trabalhar as defesas mentais das crianças usarem as redes sociais, as mídias sociais, de forma segura e conduzindo ideias de bem, foi trabalhado com elas, a professora colocou um vídeo, que aí agora nós vamos ver a parte do vídeo. Isso. Ela colocou esse vídeo aqui, ó. Que informações você compartilha online? Para crianças de 8, 9 anos. E aí eles foram fazendo o levantamento de ideias do que era privado e do que não. O que nos leva a compartilhar ideias nas redes? Do que devemos nos proteger? E aí, nesse slide agora, pode voltar, eles foram colocando situações em inglês, olha que bonitinho, e eles compreendendo a aula toda em inglês, situações do cotidiano. Compartilho ou não? Ir ao cinema com meu amigo, compartilho ou não? O meu endereço, compartilho ou não? E aí eles foram conversando e criando essas defesas, esses recursos, né? E aí, continuando, ao final, a professora Milena fez o joguinho com eles, do thumbs up and thumbs down. O que eles curtem e o que eles não curtem. O que é share ok e o que not share. E aí dá para ver na última foto agora as mãozinhas, os dedinhos deles dando ok ou não, né? O que deve ou não compartilhar. Então fica nítido que em atividades simples, mas muito bem elaboradas, com esses conceitos da pedagogia logosófica, podemos colocar em prática a competência de número 5, dessa cultura digital, e que, se antes nós, educadores, tínhamos uma certa resistência, 2020 chegou e nos empurrou para frente, tanto a nós quanto as famílias e nossos alunos. Foi uma necessidade, então transformou-se em algo urgente, né? Nossas aulas com ensino à distância e tudo mais. E aí, só para encerrar, temos um último slide, nós vamos tentar unir tudo isso que nós trouxemos aqui para vocês. Isso mesmo, através
dos recursos mentais e morais estão na BNCC, de forma, nessa espiral, né, passando pelo conceito, pela observação de si mesmo, experimentando e divulgando, ensinando o que se aprende, nessa experiência, tanto nas duas, o que a gente pôde concluir? E os alunos saíram com isso em mente, que a maior defesa é o conhecimento, e que a sensibilidade, ela é um radar, mas que ela precisa ser cultivada. Eu gostaria muito, né, em nome da equipe do Colégio Logosoft, agradecer a presença de vocês. Nós temos aí 4 minutinhos para poder ouvi-los. Nós vamos disponibilizar no chat os nossos contatos e também o link com as 2 notícias sobre esse projeto de Digital Skills, tá? Então, no site do colégio, nós vamos compartilhar, porque lá tem o vídeo que a professora passou e tem todo o relato mais detalhado para vocês acompanharem. Daniel, se você quiser manifestar, enquanto nós temos um tempinho, e você também fica muito à vontade. Isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser manifestar algo, perguntar alguma coisa. Eu tenho, Daniel. Pois não, Thelma. Eu sou professora do Colégio Logosoft de Goiânia, eu estou com as turmas do 3º ano, 9 anos, e eu também sempre me interessei muito por essa questão das mídias, das redes sociais, então achei bem interessante a sua fala, e aí eu fiquei aqui com uma pergunta em mente. Que você apresentou essas questões de leis para as crianças do 6º ano. Mas a gente sabe que, por lei, criança abaixo de 14 anos nem deveria ter redes sociais, mas a gente sabe que hoje criança nasceu e já está na rede social. Qual seria o momento ideal de apresentar que existem leis que regem essas questões, tanto de valores quanto morais, que há penalidades, que por mais que às vezes você seja menor de idade, mas que há uma penalidade que você possa pagar por algum ato que você fez nesse ambiente virtual. Então, que momento que a gente deve apresentar este conteúdo para elas? Uhum. Olha, o que a gente tem visto, o que eu tenho visto, é que os alunos do 6º ano, a maioria já tem o celular, né? E eu penso que se elas já têm o celular, já é um momento bom para apresentar que a tecnologia, que as redes sociais, a internet, ela não é uma terra sem lei, né? Igual muita gente tem essa impressão, né? E que existem algumas responsabilidades, algumas consequências que podem ter. A gente, às vezes, até tem conhecimento de situações assim um pouco mais desagradáveis que acontecem, inclusive, nessa faixa etária mesmo, né? Então, eu penso que o 6º ano já é uma idade, né? Eles têm 12, 13 anos, já é uma idade que pode ser apresentado. Claro, adequando a faixa etária, né? Então, você acha que menos do que o 6º ano não seria adequado falar sobre essas leis? Cada criança ela tem uma maturidade diferente, né? Uma vez eu fui no 5º ano, em 2015, se não me engano, já tem um tempinho, mas eu me lembro de ter ido no prédio do Colégio Logosófico aqui de Belo Horizonte, no prédio que é do infantil, que seria o 5º ano, a última turma, porque algumas crianças já tinham o celular, né? Então, por que não trazer já essa parte legal, né? Eu acho que isso é algo que pode ser avaliado pela própria direção da escola, depende das circunstâncias, da turma, né? Se é uma turma que tem muita demanda, né, nesse sentido, todos têm celular, mas eu penso que o 5º ano eles já são capazes de entender. Com certeza eles já são capazes de entender. Queridos convidados, penso que temos que encerrar, porque já temos aqui outros participantes ingressando na reunião, e vocês podem escolher agora uma próxima oficina. Eu coloquei o link aí, tá, Moema? Eu coloquei o link no chat, é só clicar, se tiver na dúvida, abre e vai para outra competência que quiser aí. Nós agradecemos muito. Já estão no chat já.